Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre pâncreas, né, que é uma parte do trato digestório, tanto o pâncreas quanto o fígado. No caso do pâncreas, a gente vai falar das doenças, das alterações, das lesões, e no caso do fígado, eu vou passar uma atividade para vocês, né, como finalizando a nota do sistema digestório, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, rever um pouquinho, né, da anatomia do pâncreas, tanto a anatomia macro quanto a anatomia micro, e relembrar um pouquinho rapidamente da fisiologia do pâncreas, né? E depois a gente vai falar das doenças, porque é sempre bom a gente relembrar dos pontos normais, né? E, e falar um pouco do que é o normal, para depois a gente falar do alterado, né? Então, na grande maioria dos animais, o pâncreas ele está localizado no duodeno, né? Bem junto ao duodeno, porque ele é responsável, né, pelo processo digestivo também. Então, o alimento sai do estômago, passa pelo piloro, né, que foi a nossa aula passada, e quando esse alimento cai no duodeno, ele já vai ser digerido, a parte, né, de gorduras, tudo, por duas vias, via pancreática e via biliar, né, que estão bem juntinhas, dependendo de cada espécie, nós temos um canal só, e dependendo da espécie, nós temos dois canais que separam a produção dessas duas substâncias. Então, no caso do pâncreas, a maioria das espécies tem apenas uma abertura, onde eu tenho a saída do suco pancreático no duodeno, né? Então, essa aqui é a parte duodenal. E para as espécies que têm vesícula biliar, que é a maioria, né? Somente os equinos não a têm, existe, então, um ducto, né? Que é o ducto biliar para a saída também do colédoco, e algumas espécies eles são juntas, outras são separadas, sendo que essa abertura, então, ela pode ser comum a esses dois órgãos, né? Um vai levar o suco pancreático e o outro vai levar a bile, né? O pâncreas dividido em cauda, que é a parte mais apical, o corpo, né, do pâncreas, e então, em algumas espécies, né, como retrata aqui, não, próximo slide, desculpa. Esse pâncreas, então, ele é dividido em duas partes, ele está sempre relacionado ou com a digestão ou com a parte metabólica, né, a parte de hormônios. E então, esse aqui é um esqueminha, a gente vai ver a foto, né, mas o esquema é mais ilustrativo, dá para entender melhor. Com relação ao suco pancreático, que vai ganhar os canais, os ductos, esses canais vão desembocar, esse suco pancreático vai desembocar no duodeno para fazer o processo digestivo. Ele é produzido, então, pelos ácidos, pelas células acinárias que estão aqui, né, que vão produzir as enzimas digestivas e vão cair nos ductos e sendo levados para o intestino. Porém, existe uma outra parte que está representada aqui pela porção endócrina, chamada de ilhota de Langerhans, e essas ilhotas são formadas por células que vão produzir hormônios, que são, né, a insulina e o glucagon. Esses hormônios vão para o sangue e vão atuar, então, no controle da glicemia. Então, nós temos o pâncreas dividido em duas partes. Uma parte endócrina, endo significa para dentro, e esse dentro é relacionado ao vaso sanguíneo, e exócrino, que significa para fora. Esse para fora não é para o meio externo, é justamente para dentro do intestino, que é considerado um canal, né? Desde a boca ao ânus é considerado um canal e por isso ele é considerado como externo, ok? Isso aqui é só uma revisão, né? Vocês já devem ter visto isso na anatomia, na fisiologia e na histologia. Relembrando um conceito, né, lá da anatomia, existem, por exemplo, no caso do cão, a papila duodenal menor e a papila duodenal maior, então nós temos duas aberturas aqui, né? Então nós temos duas papilas no duodeno, que faz com que os animais normalmente tenham duas saídas, né? E nos suínos, nos equinos e nos bovinos, a gente encontra apenas uma papila duodenal menor, e aqui uma papila duodenal maior, né? Então uma saída só, desculpa, no caso do equino, uma papila duodenal maior, e aqui desemboca, né, diretamente a parte do fígado sem haver a reserva, né, que é a vesícula biliar, mas o animal tem fígado, né, então ele tem que excretar de alguma forma, ele só não armazena, e então essa parte do suco pancreático, no caso do digestório, vai ser eliminado, então, aqui no duodeno, né? Um pouquinho mais de perto, então, as ilhotas de Langerhans.
né, que constituem as células produtoras da parte endócrina dos hormônios. Elas são concentradas em organização circular, né, como a gente está vendo aqui, e elas são extremamente vascularizadas, porque todo o hormônio que é produzido aqui cai na circulação sanguínea, né? Então, os vasos, o pâncreas, ele é bastante vascularizado, porque esses hormônios caem na circulação sanguínea e vão controlar, então, a glicose. E no caso do pâncreas exócrino, existe, então, essa formação dos alvéolos acinares, né? Que eles formam essa conformação, né? Parece um saquinho. E toda a produção dessas enzimas são jogadas para os ductos. E esses ductos, então, que estão em verde aqui, eles vão se unir, se confluir, formar um ducto só, que vai desembocar, então, no duodeno, né? Então, se a gente pegar, né, histologicamente, um esquema histológico dessas células, a gente vai ver que, além dessa divisão acinar ou exócrina e de ilhotas ou endócrinas, a gente vai perceber que existem nas ilhotas pancreáticas, formando as células endócrinas, existem 3 tipos de células. As células chamadas alfa, as células chamadas beta e as células chamadas delta. As mais importantes que regulam a glicose é a célula beta, porque vai produzir insulina, e a insulina é hipoglicemiante, né? Então, todo animal que tiver produção de célula beta, ele vai liberar insulina, e a insulina vai diminuir o nível de glicose. E o contrário, quando o animal está em jejum muito prolongado, ele precisa aumentar a glicose, vai liberar, então, glucagon, que vai fazer gliconeogênese, vai aumentar a glicose. Então, através do hormônio glucagon, que aumenta hiperglicemiante, e a insulina, que é hipoglicemiante, eu vou ter, então, um controle da glicose. Lembrando que esse controle ele é através dos vasos sanguíneos que passam por aqui, ó. Essas bolotinhas vermelhas que vocês estão vendo são vasos sanguíneos. Aqui tem vaso sanguíneo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, as ilhotas de Langerhans, elas detectam o nível de glicose no sangue e automaticamente elas liberam esses hormônios, né? E um dos hormônios que controla os níveis de glucagon, insulina e também de ácido clorídrico e de gastrina é a somatostatina, que é um outro hormônio produzido pelas células delta, né, da parte endócrina, que tem um controle também para regular tanto o glucagon quanto a insulina, como a produção de ácido clorídrico do estômago e também de gastrina, né? Então, esses 3 hormônios fazem o controle do processo digestivo endócrino, e são organizados, né, de maneira a formar uma aglomeração de células de forma circular. Já a maioria, né, do pâncreas, que a gente vai ver na histologia, formam outras estruturas também circulares, porém justapostas, formando um ducto no meio, né, coisa que não existe nas células da ilhotas de Langerhans, as células endócrinas. Nas células exócrinas, chamadas de células pancreáticas do suco pancreático, né? Elas são justapostas de maneira redonda também, porém no meio nós temos um orifício, que normalmente é o ducto, é o centro do alvéolo, ou do ácino, né? E essa produção, então, é jogada aqui dentro, que vai fazer o processo digestivo das gorduras, como a gente vai ver no próximo slide. Então, são 2 coisas totalmente diferentes, apesar de ser um órgão só. Uma parte dele vai controlar a glicose através dos hormônios endócrinos, e a outra parte vai controlar o processo digestivo através do suco pancreático, que vai se desembocar no duodeno, ok? Histologicamente, nós temos aqui as ilhotas de Langerhans, que é a parte endócrina, formando um aglomerado de células, né, redondas, e fora deles, ao redor, nós temos todos esses ácinos que vocês estão vendo aqui. Vocês podem ver aqui tanto a coloração quanto a disposição microscópica e histológica é diferente, de modo que você, na mesma hora, você já identifica quais são as células das ilhotas, né? Por isso elas são chamadas de ilhotas, porque parecem verdadeiras ilhas, né? Concentradas num local só. E um pouco mais de perto, a gente observa que aqui não é um processo tão redondo, né? Mas a gente observa que tem uma ilhota de Langerhans aqui, e que
As células acinárias, elas são cheias de grânulos dentro dela. Estão vendo aqui essa parte mais rosinha, né? Que a gente diz que é acidofílico, tá? Tudo que for mais azul, a gente diz basofílico. Tudo que for mais rosinha, a gente diz acidofílico. Então, essa parte mais acidofílica, ela destaca, né? Formando verdadeiros grânulos, que são quando a gente aumenta esse ácido, a gente vai reparar que existem células no centro e existem células na periferia, né? Essas células, por estarem localizadas no centro do ácido, são chamadas de centroacinárias. E essas outras células aqui, né, são chamadas células acinárias, que fazem a produção desses grânulos que a gente está vendo aqui na histologia. Aqui é um desenho e aqui justamente a parte histológica verdadeira, né? Que a gente observa as células no centro e as células ao redor, e esses grânulozinhos que são produzidos justamente pela parte exócrina, pela parte que produz as enzimas digestivas. Essas enzimas, um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração, que essas enzimas, elas são produzidas da sua forma inativa. E por que da sua forma inativa? Porque essas enzimas vão justamente degradar proteínas, vão degradar gordura, vão degradar fosfolipídio. Então, se essas enzimas aqui, elas fossem produzidas dessa forma ativa, elas mesmas degradariam as células acinárias. Então, a gente teria um processo de autodigestão. O que acontece, por exemplo, no processo de autólise cadavérica. Quando o animal morre, o pâncreas é um dos primeiros órgãos a entrar em decomposição, né? Tanto é que, se for uma suspeita do histórico, que a gente vai ver os sinais clínicos que são bem característicos, se a suspeita da morte do animal for pancreatite, a primeira coisa que a gente tem que fazer na necrópsia é abrir e tirar o pâncreas para poder colocar no formol. Por que isso? Porque as enzimas pancreáticas, né, que são liberadas pelo pâncreas da sua parte acinar, elas estão na sua forma inativa. Quando o animal morre, esse controle é perdido. E essas enzimas, então, quando o animal morre e se torna um cadáver, essas enzimas vão ser liberadas no pâncreas da sua forma ativa, né? Porque esse controle de inativação da enzima dentro da célula vai ser perdido por conta da morte do animal. E a célula, então, vai lisar devido à morte, né? A gente vai ter, lógico, devido à morte do animal, a gente vai ter hipóxia, anóxia, né? Ausência de oxigênio, vai ter lise celular, e essas enzimas vão ser liberadas e ativadas dentro do ácido, e esse ácido, então, vai ocorrer a autólise cadavérica daquele órgão, né? Então, a gente tem que correr e coletar o mais rápido possível o pâncreas. E não é muito indicado a gente manipular esse órgão com grande frequência na necrópsia, justamente para poder não liberar grande quantidade dessas enzimas, né, que vão degradar e aumentar o grau de autólise desse órgão. Okay? Então, o pâncreas exócrino, ele compreende, como eu falei para vocês, a grande maioria. Se a gente voltar nessa lâmina aqui, ó, essa aqui, a gente vê que tem poucas ilhotas de Langerhans, que é a parte endócrina, e a gente tem muito ácido, que é a parte exócrina, né? Então, a parte exócrina é de 80% a 85% do pâncreas, e ele produz, então, amilase, lipase e peptidase. A amilase, a gente sabe que enzima termina com ase, então a amilase é uma enzima, e que, pelo prefixo amilo, vai digerir amido, que é um açúcar, né? Então, a amilase, ela é uma enzima que vai digerir o açúcar e o carboidrato da dieta do animal, que para produzir energia, não é verdade? E a lipase, como o próprio nome já está dizendo, lipo vem de gordura, né? Ou a fosfolipase vai digerir, então, lipídios ou fosfolipídios, nada mais justo, né? Do que essas enzimas, então, digerir a gordura da alimentação. Então, a gente já começa a ver que o animal, com o pâncreas normal, ele vai ter um processo de digestão de gorduras e de amido, que vai ser completado pela digestão de proteínas e peptídeos, dado pela peptidase, principalmente a tripsina, né, que vai, então, digerir essas proteínas. Lembrando que peptídeos são pedacinhos de proteína, tá? Então, relembrando lá da bioquímica, nós temos aminoácidos, os aminoácidos se juntam, formam os peptídeos se juntam, formam a proteína. Então, se a gente
quebrar a proteína, temos peptídeos, se quebrar peptídeos, temos aminoácidos. Então, o processo digestivo se dá através disso. Ué, Gi, por que você está falando tanto nisso? Porque um dos sinais mais importantes de quem tem insuficiência pancreática, lesão do órgão, é a incapacidade de digerir gorduras, né? Então, eu estou falando isso porque esse é um sinal clínico muito importante, a chamada esteatorreia, que é a presença de grande quantidade de gorduras ou fezes pastosas ou grande quantidade de gordura nas fezes. Então, aquelas fezes gordurentas, esbranquiçadas, isso é clássico de deficiência pancreática exócrina, tá bom? Então, por isso que eu estou falando aqui desse processo digestivo que vai ser muito importante no animal, né, que tem pancreatite, lesão ou insuficiência pancreática exócrina, tá bom? Bom, então vamos começar a falar agora da parte mais patológica, né, que são os processos inflamatórios. A inflamação do pâncreas, que é chamada pancreatite, ela pode ser dividida em duas, a aguda e a crônica. Como vocês sabem lá da patologia 1, né, todo processo agudo é um processo repentino, é um processo que acontece de uma hora para outra, é um processo de evolução rápido, e as doenças crônicas é o contrário. Elas demoram um pouquinho para poder aparecer, elas se arrastam com o tempo e já tem um longo tempo, né, que ela aparece e está instalada no animal. Então, no caso da aguda, ela vai causar, então, um processo inflamatório com os 4 pontos cardeais que nós estudamos no semestre passado, né? Dor, calor, rubor, perda da função. Então, esse processo inflamatório vai fazer com que o processo digestivo do pâncreas exócrino seja afetado e também uma lesão nas ilhotas de Langerhans, fazendo, portanto, um descontrole da glicemia, já que o pâncreas ele não tem uma função separada, né? Desculpa. Já que um processo inflamatório não vai ser específico somente da exócrina. Muito difícil a gente ter isso, né? A gente pode ter, eu vou explicar mais para frente. Mas esse processo inflamatório, muitas das vezes, quando ele é agudo, leva um processo de necrose, porque eu tenho liberação das enzimas, né? E essas pré-enzimas são liberadas ali, causando lise das células e necrose do tecido. E a gente sabe que necrose é a única lesão que não tem jeito, é chamada de irreversível, não é isso que a gente aprendeu na patologia 1? Então, essa necrose da célula vai ser substituída por tecido fibroso, tecido cicatricial, e essa parte que vai ser substituída por tecido fibroso simplesmente vai perder a função para o resto da vida. Aí, o pâncreas, ele vai tentar, né? Vai tentar se recuperar, aquela coisa toda, mas ele tem uma capacidade de regeneração mitótica muito pequena, né? Muito diferente da do fígado, por exemplo, né? Então, a capacidade regenerativa dele é muito modesta, é mais importante do exócrino do que do endócrino, então, as lesões do exócrino pode até se recuperar com o tempo, e a predisposição para isso é a obesidade e o sedentarismo, principalmente uma predisposição genética da raça Cocker Spaniel, tá? Então, o Cocker ele tem uma predisposição para a inflamação do pâncreas e principalmente os animais obesos e sedentários, porque eles vão ter excesso de acúmulo de gordura e começa, então, o desbalanceamento da glicose. Então, não só a parte exócrina que vai causar uma exaustão das células produtoras de lipase, né? E essas células vão entrar em exaustão, e todo animal obeso, ele tem um aumento de resistência da insulina, né? Ele tem uma glicose muito alta devido à própria dieta, e esse animal, então, pode ter uma exaustão das células beta. Então, ele pode ter uma exaustão tanto das betas quanto da parte exócrina, principalmente da produção de lipase, ou esse processo, levando, né, um processo de exaustão que leva um processo inflamatório devido à necrose dessas células, ou a liberação dessas pré-enzimas, né, no parênquima do órgão, fazendo, então, a lise e a morte dessas células, certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a principal etiologia da pancreatite são essas 4 aqui, a obesidade, né? Então, o animal sempre obeso, gordo, com sobrepeso demais, né? Então, o animal ele vai ter, sim,
uma exaustão do pâncreas devido ao excesso de trabalho que esse pâncreas vai ter, não só para liberar insulina, para liberar lipase, né? Então, ele vai trabalhar demais, podendo entrar em exaustão. Os animais obesos, a gente sabe que existe uma predisposição de diabetes mellitus, então, com a parte endócrina também é afetada, né? O hipotiroidismo, porque o animal ele vai ter uma diminuição metabólica, voltando, então, secundariamente à obesidade. Então, esse aqui é o animal hipotiroideu, ele é mais lento, ele é mais lerdo, ele é mais devagar, o metabolismo dele é muito basal e, por isso, ele engorda muito, né? Ou até mesmo o consumo de dietas ricas em gorduras. Se esse animal come uma dieta caseira não equilibrada, o tutor ele tende a colocar em vez de colocar carne que é caro, ele acaba colocando pelanca, ele acaba colocando, né, uma dieta muito rica em gordura, que o animal vai gostar, porque a gordura é palatável, né? Ele vai acabar comendo essa dieta, vai acabar engordando demais e vai acabar, então, tendo um processo, né, de pancreatite. Então, a gente tem que sempre pensar, quando for falar em pancreatite, a gente sempre tem que pensar em gordura, em dieta rica em gordura ou hormônios que levam à obesidade. Okay? Bom, outros casos, né, de pancreatite que são menos comuns. Refluxo do conteúdo do duodeno do duto pancreático. Então, vocês lembram que existe o duto pancreático, então a gente pode ter refluxo desse conteúdo para dentro do pâncreas devido a um processo obstrutivo que tem ali, ou uma dificuldade, né, desse suco pancreático em ser eliminado para o intestino. Então, ele acaba voltando para dentro do parênquima, e essas enzimas, então, é ativadas lá dentro e acaba inflamando o órgão, né? Neoplasias pancreáticas, então, a gente tem várias células epiteliais, então, a gente lembra aqui os carcinomas, né? A gente vai falar no final da nossa aula, as neoplasias, mas as neoplasias vão fazer lise celular, vai inflamar, né? Então, porque o sistema imunológico vai começar a reconhecer aquelas células como estranhas, e então vai gerar um processo de resposta inflamatória. Infecção ascendente por bactérias intestinais, então isso é uma outra causa importante. Normalmente as bactérias intestinais, elas não avançam para dentro do ducto, lembra que tem a papila, né, papila maior, papila menor, então nas espécies, a bactéria pode invadir essa papila, entrar nessa papila, ganhar o ducto pancreático e, através do ducto pancreático, de forma ascendente, ela infectar o pâncreas e causar um processo agudo, infeccioso, né, que não deixa de ser inflamatório, mas provocado por um agente infeccioso, que no caso é a bactéria intestinal. Tá? Quimioterápicos, que podem lesar as células do pâncreas através da corrente sanguínea, organofosforados, né, que são substâncias químicas utilizadas como carrapaticidas, como pesticidas, e anticonvulsivantes que, em contato com as células pancreáticas, também causam lesão e necrose. Okay? Mas são menos comuns, né, essas causas. E a obstrução do ducto pancreático, como já foi falado. Aqui, o refluxo ele pode se dar ou por obstrução total ou por uma dificuldade na passagem, né? Mas a gente pode ter obstrução desse ducto fazendo ou por pedras, ou por cálculos, ou por coágulos de sangue, ou por secreções que são produzidas ali, né? E a gente tem, então, um retorno desse suco pancreático para o órgão, e ele acaba inflamando. Outras causas, né, de pancreatite, porém menos comuns, são traumas diretos. Então, a gente pode ter, por exemplo, o animal engoliu um objeto perfuro-cortante, perfurou o intestino, perfurou o pâncreas junto. Ou esse animal, ele foi atropelado, e o atropelamento pegou justamente na região gástrica e lesou por traumas, né? Então, traumatismos diretos. Por vias hematogênicas, vias sanguíneas, como eu mostrei nos outros slides, o pâncreas é extremamente vascularizado por conta da produção dos hormônios que devem ir para o sangue, não é verdade? Então, toxinas que são presentes no sangue, drogas como as sulfonamidas e o fenobarbital, quando estão presentes, né, nesse órgão em grande quantidade, eles acabam inflamando. Transporte biliar retrógrado, então a vesícula biliar, lembra que em algumas espécies os dois ductos eles confluem para apenas uma saída só, então não é esse caso de retorno de suco pancreático, é diferente, tá? A bile agora é que está voltando para o pâncreas, então tem uma contaminação, entre aspas, do suco biliar para
o pâncreas, né? E transporte ductular retrógrado através de cálculos parasitas no trato biliar, né, que acaba no ducto biliar ou no ducto único ou no ducto pancreático, fazendo, então, processos obstrutivos com infecções ascendentes, como nós já falamos, né? Com isso, vai ter ativação das enzimas, né, antes do momento, né, no interior das células, levando a necrose e autodigestão, como, por exemplo, o uso indiscriminado de corticoide, que também pode levar à pancreatite. Os sinais clínicos da pancreatite a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque senão não vai dar tempo. E a gente, então, continua falando e a gente vai falar, então, no próximo vídeo, não só dos sinais clínicos da pancreatite, como também da pancreatite crônica. Tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau.